Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos estar lendo alguns versículos no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Vamos estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Confesso que nós ficamos sempre nervosos ao ministrar a palavra de Deus, que os irmãos fiquem em espírito de oração, intercedendo, e com seus ouvidos possamos acessar a sua presença, acessar o seu poder. Nós precisamos estar conectados com Ele a todo momento. Não sou eu que vou falar com vocês nessa noite. A palavra que será ministrada, aquilo que tem poder de mudar a sua vida, não é a minha voz, mas é a palavra que vem dos céus para o seu coração. E você só consegue receber essa palavra se você estiver de coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com você nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Não fique tímido na presença do Senhor, não fique com vergonha. Se Deus colocar no seu coração de chorar, você chore. Se Deus colocar no seu coração de você glorificar, você glorifica, porque é glorificando que barreiras caem e milagres acontecem na vida do crente, amém? Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele é digno de adoração e de louvor. Então, em todo momento, fique em espírito de adoração e mandando glória para cima, que Deus lá de cima manda fogo para baixo, corresponde à igreja, e nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo em nossas vidas hoje ainda, nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Louvado seja Deus. Pula para o versículo de número 13 e disse assim: Então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento. Nós vamos, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, desde quando a minha tia falou, me chamou novamente para estar ministrando a palavra do Senhor, comecei a buscar o Senhor, perguntando aquilo que o Senhor queria falar com a igreja, aquilo que o Senhor queria tratar ao coração do seu povo, porque nós não podemos simplesmente pegar o microfone e falar daquilo que nós achamos bonito, daquilo que nós queremos, daquilo que nos agrada. E desde quando eu comecei a buscar o Senhor tem falado comigo dentro dessa passagem, dentro de um tema que eu já falei na outra vez que eu preguei, que eu gosto de falar, que é o tema da fé. E o Senhor falava muito forte comigo que Ele quer, nesse ano de 2026, mudar vidas nessa igreja, que Ele quer, nesse ano de 2026, operar milagres na família dos servos dEle, que Ele quer, nesse ano de 2026, fazer coisas sobrenaturais na vida da igreja nessa terra. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, para que as coisas sobrenaturais aconteçam, precisamos ter fé, precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos usufruir daquilo que eu sempre digo que é uma palavra tão pequena de 2 letras, mas que tem um poder enorme dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gosto muito de falar de fé. Diversas vezes eu parei a me debruçar em estudar o que é a fé, em estudar como utilizar a fé, o que seria realmente essa palavra tão pequena, mas tão poderosa. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor ela nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Nós também sabemos que é pela fé que nós alcançamos a salvação. Nós sabemos que a fé é o que move, né, o espiritual, é o que nos dá a oportunidade de viver os milagres do Senhor. Então nós vemos que, irmãos, sem fé nós nada podemos. Sem fé nós não alcançaremos nada. Sem fé nós não conseguiremos romper as barreiras que o inimigo coloca diante de nós, diante das nossas vidas, diante, né, da nossa caminhada cristã. E eu começo a estudar e a tentar entender. E aí eu caio em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, aonde diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a esperança daquilo que não se vê. E eu fui um pouquinho mais fundo, perguntando ao Senhor o que é o firme fundamento. Em algumas traduções ele diz que a fé é a certeza absoluta daquilo que eu espero, mas eu não consigo ver ainda. E aí eu comecei a falar, Senhor, isso é muito difícil, porque nós como seres humanos, nós somos muito tentados a andar, a caminhar pelos nossos próprios olhos. Nós somos muito tentados a caminhar e acreditar com aquilo que nós vemos. É por isso que o inimigo a todo momento, ele tenta fazer você não conseguir enxergar os milagres de Deus na sua vida. É por isso que a todo momento o inimigo tenta fazer que você acredite que você não está tendo uma evolução na sua causa. É por isso que a todo momento o inimigo ele tenta fazer você acreditar que aquele seu ente querido a qual você tem orado, cada vez que você ora mais ele piora em vez de melhorar. É por isso que enquanto você olha, você vê, você ora ao Senhor, Senhor, muda essa situação, parece que a situação se complica mais e mais, porque o inimigo está querendo que você olhe com os seus olhos físicos, e você comece a desistir de buscar ao Senhor com fé, de que vai acontecer. Dito isso, irmãos, o que é fé? Fé é olhar para algo, eu não conseguir ver aquela coisa com meus olhos físicos, mas eu acreditar que vai acontecer. Em termos práticos, é eu ver um ente querido meu que está talvez nas drogas, que está talvez no crime, que está talvez afastado da presença do Senhor, e eu olho, eu não consigo ver ele com um terno, com uma gravata pregando a palavra do Senhor, mas eu consigo dentro do meu coração acreditar que um dia eu vou ver ele pregando a palavra de Deus. É eu não conseguir ver com meus olhos físicos, mas ter uma certeza dentro do meu coração de que se eu não desistir, o diabo não vai vencer, e um dia eu vou ver ele adorando ao Senhor junto comigo dentro da casa do Senhor. Irmãos, o inimigo ele trabalha para barrar a fé das pessoas, ele trabalha para barrar toda a nossa fé, todo aquilo que nos move a ir adiante. Porque, irmão, se o inimigo ele consegue esfriar a sua fé no Senhor, se o inimigo ele consegue esfriar a sua fé na presença do Senhor, muitas das vezes você vai estar dentro da casa de Deus, mas você não vai ter força para fazer nada, porque você já está desesperançoso. Aí quando você começa a perder a fé no Senhor, no poder de Deus, você começa a vir para a igreja, em vez de acreditar que você vai receber um milagre, igual foi louvado aqui hoje, que hoje Deus vai fazer milagre, hoje Deus vai mudar a sua vida. Você acaba louvando louvores somente da boca para fora. Você começa a vir para a casa do Senhor e começa a orar uma oração de lamúrias muitas das vezes. Em vez de você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, faça o seu milagre, você começa a dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu não aguento mais. A sua oração começa a virar orações de palavras repetidas, palavras muitas das vezes até mesmo de derrota, dizendo que não aguenta, que não suporta. Mas o Senhor nessa noite ele vem te dizer, aviva a sua fé, porque com ela você vai adiante mais um ano, com ela você vai viver o sobrenatural mais uma vez. Se você talvez nessa noite entrou aqui sem esperança, talvez você já está numa situação onde você não consegue ver os milagres do Senhor, nessa noite Deus te chama para avivar a sua fé, para voltar a viver os milagres de Deus na sua vida. Deus te chama mais uma vez para você voltar a ter fé, para ser usado para curar vidas aí fora. Muitos estão com chamados enterrados, muitos com chamados parados, porque não conseguem mais se ver olhando, sendo usado pelas mãos do Senhor.
porque o inimigo tem sufocado a sua vida e tem feito você olhar com seus olhos físicos e pensar: eu não sou digno de pregar a palavra de Deus, eu não sou digno de levar a palavra do Senhor, de ser usado com ousadia como eu era outra hora. E com isso o inimigo ele vai barrando, irmãos. Com isso o inimigo ele vai ganhando espaço no coração das pessoas. Ele vai ganhando espaço e ele vai travando a igreja, ele vai travando os servos dele. E as orações que outrora era: Senhor, aviva-nos, Senhor, derrama fogo, Senhor, me capacita para ir, Senhor, traga almas, começa a ser uma oração muitas vezes para dentro de nós, começa a ser uma oração de lamúria, muitas das vezes: Senhor, eu não consigo. Em vez de nós começarmos a orar: Senhor, visita aquele que está afastado, visita aquele que está perdido, nós começamos a orar pedindo para que o Senhor, louvado seja Deus, nós começamos a orar pedindo para que o Senhor venha nos dar força. Não estou dizendo, meu irmão, que você não deve buscar para você, para que Deus te sustente, você deve sim, mas você precisa voltar a pedir para que o Senhor te use para levantar outras pessoas. Você precisa entender que Deus ele te sustenta enquanto você estiver fazendo a obra do Senhor. Deus ele te sustenta enquanto você continua fazendo o ide do Senhor. Nós não podemos ser egoístas e pensar que somente nós estamos passando dificuldades. Nós não podemos ser egoístas e pensar que somente nós temos problemas. Nós temos que entender que nós somos bem-aventurados, meus irmãos. Sabe por que somos bem-aventurados? Porque passamos dificuldades, porque temos prova, temos ali muitas das vezes afrontas, mas além de tudo isso, nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, estendendo as suas mãos e dizendo: eu te guardo, filho meu, pode passar pelo fogo que não te acontecerá nada, pode passar pela cima das águas que eu sustento você, pode ir que eu vou contigo. Nós precisamos entender que mesmo que as provas venham, nada é maior que o nosso Deus celestial, que está lá em cima zelando por nós. Irmãos, se nós temos fé que Deus é esse Deus Todo-Poderoso, nós vamos entender que nada precisamos temer. Se nós verdadeiramente temos fé que Deus, Ele pode fazer todas essas coisas por nós, nós vamos colocar as nossas causas diante do Senhor e vamos voltar a buscar para ganhar almas para o reino de Deus. Vamos voltar a buscar para que Deus visite aquele ente querido que outra hora nós desistimos de orar por ele. Sabe aquele ente querido que muitas vezes você passou 1 ano, 2 anos, 3 anos orando, você não viu nada acontecer e hoje você já nem ora mais por ele? É essa pessoa que Deus quer operar milagre nesse ano de 2026. É essa pessoa que Deus quer dar um basta naquilo que o inimigo tem feito na vida dele, e Ele quer mostrar para você que Ele é ainda Deus que transforma a vida, e Ele quer trazer essa pessoa para cultuar ao seu lado aqui. Mas por que, Lucas, que Deus quer fazer isso? Primeiro, porque Deus quer salvar a alma dessa pessoa. Segundo, porque através da obra que Deus vai fazer através da vida dele, é que mais pessoas vão se achegar ao reino dos céus. Nós não podemos desistir, meus irmãos, de buscar os milagres do Senhor. E para que nós possamos buscar os milagres do Senhor, nós precisamos aprender a usar a nossa fé. Como eu disse, a fé é o fim do fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós vemos aqui, irmãos, nessa palavra, que o centurião ali, ele chegou diante de Jesus, e ele estava com um servo, ele tinha uma pessoa em sua casa, a qual precisava de um milagre. Eu tenho uma pessoa na minha casa a qual precisa de um milagre, e eu acredito que você também tem uma pessoa na sua casa a qual precisa de um milagre da parte do Senhor. E aquela pessoa, e aquele centurião, ele chegou diante de Jesus e ele pediu: Senhor, eu tenho um servo muito enfermo, e eu preciso que ele encontre a cura divina. Eu preciso que um milagre entre na minha casa. Eu preciso ver ele transformado, porque ele é um servo de muita estima. Eu amo aquele servo, e eu quero ver ele curado. Talvez você entrou na casa do Senhor hoje, e enquanto eu prego, Deus está colocando alguém no seu coração, e você está falando ao Senhor: Senhor,
eu amo aquela pessoa, eu preciso ver ela transformada. Mas talvez você já não tinha mais fé para orar. Talvez você já tinha se esquecido, deixado aquela pessoa de lado. Porque o inimigo, ele é sujo e ele coloca em nossa cabeça, muitas das vezes, que uma frase que eu já ouvi muito, que é aquela assim: Deus, ele pode fazer, mas se a pessoa não quiser, é complicado. Deus pode operar, mas se a pessoa não quiser, eu já orei, mas ele não quer ser transformado, não, ele não quer nada com Deus. E o inimigo vai implantando esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento vai minando a vontade de interceder para aqueles que necessitam. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que uma pessoa que muitas vezes está enferma, e quando eu falo uma pessoa enferma, eu não quero dizer somente uma enfermidade física, mas muitas das vezes pode ser uma enfermidade espiritual que aquela pessoa está passando. Ela não está tendo forças para buscar a Deus. Talvez você pode olhar para uma pessoa e você acha que aquilo que ela tem feito é porque ela é uma pessoa sem caráter, é porque ela é uma pessoa que não quer nada com Deus. Mas você não tem conseguido entender que essa pessoa ela está enferma espiritualmente e que o inimigo está usando a fraqueza dela para aprisionar essa vida lá fora. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor nos diz que quando Deus enviou os seus discípulos, Ele disse: ide por toda a terra, fazei discípulo e curar enfermos, para que nós possamos alcançar as pessoas aí fora. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a igreja do Senhor foi enviada para combater essas enfermidades, tanto enfermidade física, tanto enfermidades espirituais, que muitas das vezes pessoas estão passando, pessoas da nossa família, pessoas do nosso círculo de amizade, que muitas das vezes nós desistimos de orar. Ou talvez não seja da nossa família, mas seja um irmão que outrora estava do seu lado, cultuando ao Senhor, mas que hoje você olha e está afastado da casa de Deus. E toda hora que você olha para o lado, você lembra de quando era cultuar com este irmão, e hoje ele está enfermo, afastado da casa do Senhor. E hoje Deus te chama para que com fé você interceda pela vida dele. Louvado seja Deus. Irmãos, aquele centurião, ele chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu tenho um homem enfermo dentro da minha casa, e eu preciso que ele seja curado. E Jesus ali, ele responde àquele homem, ele fala assim: eu vou até lá, eu vou estender as minhas mãos e ele vai ser curado. Mas aquele centurião, ele usou de uma fé extraordinária, a qual ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, somente mande uma palavra e ele vai ser curado. Somente mande uma ordenança e eu creio que essa enfermidade vai sair da vida do meu servo. Aquele homem, ele parou diante de Jesus e ele fez algo que o próprio Jesus falou: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Porque aquele homem, irmãos, parece uma coisa simples ele falar para Jesus: Jesus, eu não preciso que o Senhor vá lá, somente mande uma palavra. Parece algo simples. Mas, irmãos, se nós formos aprofundar, ele era um centurião, ele era um romano. Ele não era ali um adepto, um judeu, ele não era uma pessoa, vamos trazer para os dias de hoje, ele não era um crente que ficava dentro da casa de Deus. Mas mesmo ele sendo um romano, um centurião, ele chegou e olhou para aquele homem e ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Ele reconheceu que Jesus Cristo tinha poder para mudar a vida de um homem, mesmo sem Jesus chegar lá naquela casa. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos dentro da casa de Deus e nós oramos ao Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura divina. Mas aí o Senhor envia um pregador e fala para você fazer algo, o Senhor envia um pregador e ora, e dentro do seu coração você fala assim: eu não fui revelado, eu não vou receber o meu milagre nessa noite, porque o pregador não te chamou aqui na frente, não impôs a mão na sua cabeça, você não consegue acreditar que Jesus Cristo tem autoridade para te curar aonde você está. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, que o seu Espírito Santo falava comigo? Se você quer viver o sobrenatural do Senhor neste ano, quando você vir para a casa do Senhor, você não vem esperando nada de ninguém, você vem esperando que Deus te dê uma palavra do céu, que transforme a sua vida, mesmo que ninguém te chame, que você faça o seu culto e receba milagre do Senhor aonde você está. Nós precisamos
para receber os milagres de Deus, sair da nossa casa, já com o nosso coração com um objetivo. Nós precisamos sair da nossa lar com o primeiro objetivo: adorar a Deus. Infelizmente, meus irmãos, vivemos em tempos onde os crentes não saem de casa para adorar a Deus. Vivemos tempos onde os crentes vêm para a igreja para ouvir um louvor bonito, para ouvir um louvor que vai emocionar o meu coração. Infelizmente, vivemos tempos onde muitas igrejas, as pessoas vão para socializar. Eu falava com a minha esposa que é bonito ver os irmãos em união. É bonito quando acaba o culto, vemos uns irmãos cumprimentando uns aos outros, marcando talvez de uma janta na casa do irmão, porque a palavra do Senhor nos diz que é bom que a igreja viva em união, que os irmãos compartilhem o pão. Infelizmente ainda falta muito disso nos dias de hoje, pastor. Irmãos que convivam em união. Muitas das vezes nós conversamos com nossos irmãos somente no domingo, quando encontramos ele. E quando eu falo para conversar, irmãos, não é para se reunir e fofocar, não. É para sentar na mesa, é falar da palavra de Deus. Sabe, fazer aquelas reuniões de antigamente, que um pegava o violão, sentava no sofá e começava a tocar corinhos, começava a louvar ao Senhor, e dentro da sala começava a descer a presença do Espírito Santo. Nós levantávamos a mão e falávamos: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está aqui, Deus é poderoso, Deus vai mudar nossas vidas. É isso que nós precisamos voltar a ter. Infelizmente hoje vivemos um momento da igreja onde os irmãos se reúnem para fofocar, para falar mal da vida do pastor, para falar que o pastor não me fez uma visita, para falar que o pastor pisou lá, falou do meu pecado e hoje eu não acredito mais naquilo. Infelizmente estamos vivendo um momento onde da igreja do Senhor perdeu o seu foco. Saímos de casa não mais para ver o Senhor ser adorado, mas saímos de casa para ver muitas das vezes algo bonito acontecer no meio do culto. Mas quando saímos da porta para fora, nada mudou em nossas vidas. Irmãos, eu sou pentecostal, nascido e criado em igreja pentecostal. Amo ver o poder de Deus dando glória a Deus e aleluia. Amo ver os irmãos sapatear, profetizar. Amo isso, meus irmãos. Acredito no poder de Deus para isso. Mas me entristece quando eu vejo isso dentro de uma igreja, mas quando eu vejo os irmãos saindo da igreja para fora e nada mudar na sua vida. Porque eu acredito num pentecostalismo, eu acredito num avivamento, onde sim vamos falar glória a Deus e aleluia, falar em línguas estranhas, mas quando saímos daqui para fora, vamos estar avivados, cheios de ousadia, assim como Pedro, para pregar o evangelho a toda criatura, e 3.000 almas aceitar o Senhor Jesus Cristo com uma somente pregação. Eu não consigo acreditar em um mover do Espírito Santo que não transforma a nossa vida no dia a dia. Eu não consigo acreditar que Deus ele desce num domingo e na segunda-feira nós falamos palavrão, que na segunda-feira nós falamos mal do pastor, que na segunda-feira nós falamos mal do irmão. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que o Espírito Santo desce na segunda, na domingo, e na segunda nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, eu sou pecador, me ajude a melhorar. Senhor, eu sou pecador, me ajude a pregar o teu evangelho com ousadia. Senhor, me usa para pregar com ousadia, para pregar e ser usado nos dons espirituais. É nisso que eu acredito, meus irmãos. Certa feita eu ouvi que eu falava com um irmão do meu ministério, eu falava assim: poxa, é triste ver algo que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou assim: mas é o cumprimento da palavra, porque na palavra diz que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria. Aí eu, na hora, baixei a cabeça, fiquei triste, falei: é verdade, né? A palavra diz. Mas eu me incomodei tanto com aquela frase, pastor, que quando eu cheguei na minha casa, eu falei: Senhor, não está certo. E eu abri a Bíblia e o Senhor me levou lá em Atos 2, onde fala que nos últimos dias Ele derramaria sobre toda a igreja o Espírito, e a igreja seria reavivada, e os jovens profetizariam, os anciãos teriam sonhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei a entender que o amor de muitos se esfriaria sim, mas para aqueles que não têm a presença do Espírito de Deus, para aqueles que estão dentro da casa de Deus, para aqueles que vivem na presença do Senhor, o amor de muitos não vai se esfriar não, pelo contrário, Deus vai derramar fogo sobre a igreja, Deus vai avivar a igreja do Senhor. Nós vamos pregar, nós vamos ser usados com cura, nós vamos ser usados para profetizar e para curar enfermos nessa terra. Oh, Espírito Santo de Deus.
Então não deixe o inimigo dizer para você, meu irmão, que ele não tem obra na sua vida. Não deixe o inimigo te dizer que você não vai ser mais usado. Quando você estiver louvando, as irmãs que louvam aqui, eu falo para minha esposa e falo para todo mundo que louva, não pense que somente louvor Deus quer te usar. Quando você estiver louvando, profetiza sobre a igreja, porque a palavra do Senhor nos diz que quando Davi ele tocava ao Senhor, quando ele tocava a sua harpa, demônios saíam do rei Davi. Sabe que isso quer dizer? Que Deus habita no meio dos louvores. Quando você estiver louvando, minha irmã e meu irmão, ore ao Senhor, Senhor, enquanto eu estiver louvando, aqueles que estiverem possessos caiam por terra. Quando eu estiver louvando, aqueles que estiverem com o coração cativo, quebra as cadeias, transforma essas vidas, porque irmãos, eu vou te falar uma coisa, o louvor tem poder para transformar vidas, o louvor ele tem poder para mudar muitas coisas, e eu não saí ainda da palavra, eu só estou falando aquilo que Deus está tocando no meu coração. Oh Espírito Santo de Deus, olha como o louvor tem poder, meus irmãos, e vocês devem pedir para que o Senhor te use cada vez mais, a todos que louvam. Por um momento da minha vida, eu me afastei da presença do Senhor, não cultuava mais. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor me poupou de usufruir das coisas do mundo, mas eu já não ia mais no culto, já não tinha desejo de adorar, eu estava ali frio espiritualmente. Eu costumo dizer que eu não fazia nada escandaloso, mas também já não era mais um crente verdadeiro. E eu me lembro que minha mãe, ela me chamava, Lucas, vamos para a igreja. Aí eu falava, não mãe, hoje eu não vou. E ela me chamava todo culto, irmãos, todo culto, era todo domingo, toda terça e toda sexta, ela insistindo, Lucas, vamos para a igreja. E eu, não mãe, eu não quero. Não mãe, outra hora eu vou. Até um dia, irmãos, que o inimigo, ele me cutucou tanto, que eu meio irritado, eu falei para minha mãe, mãe, faz o seguinte, não me chama mais para a igreja não. Para mim não te dar uma resposta atravessada, por favor, não me chama mais para a igreja. Somente ora para mim, o dia que eu sentir a vontade eu vou. Irmão, foi eu falar assim, pouco tempo depois, alguns meses, eu comecei a sentir algo no meu coração, uma tristeza tão grande. Começou coisas a acontecer dentro de mim, um vazio muito grande. Eu ia para festas ou para lugares convidados, eu sentava nos lugares, e eu me lembro de uma ocasião onde me ofereceram um copo de bebida, e eu comecei a beber, e eu bebi ali aquele copo, e sentei assim, e aí a pessoa que me ofereceu chegou desse jeito em mim, que foi pastorzinho, ficou triste? E aí sim eu fiquei triste, porque uma pessoa do mundo, vendo eu beber, me chamou de pastorzinho, porque ele sabia que eu era da casa do Senhor antigamente, e ali dentro de mim eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí, irmãos, eu entrei para o chuveiro e comecei a tomar banho, e eu coloquei um louvor, e eu me lembro até hoje, era um louvor de Samuel Mariano, aonde naquele louvor a palavra do Senhor falava assim, eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade das suas orações, eu tenho saudade do momento que eu tinha com você de intimidade. Irmãos, eu chorei, mas eu chorei tanto dentro daquele chuveiro, que quando eu saí daquele chuveiro, eu falei, mãe, hoje eu vou para o culto com você. E eu me lembro, meus irmãos, que eu sentei dentro do culto, porque eu senti que aquilo ali era o meu lugar, mas o inimigo, ele me prendia de uma maneira tão grande, que eu sentei e não senti nada naquele culto. A palavra não foi para mim, os louvores não foram para mim, nada daquele culto me moveu, mas algo dentro do meu coração falava assim, esse aí é o seu lugar. E eu dobrei o meu joelho, e eu escutava somente esse louvor, eu tenho saudade, eu tenho saudade. E eu comecei a orar, e eu falava, Senhor, se o Senhor tem saudade, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir o abraço do Senhor. E eu me lembro que por conta desse louvor, eu consegui me manter firme dentro da casa de Deus, durante 3 meses, sem sentir uma gota da presença do Senhor. Mas também, meus irmãos, quando eu senti, desde aquele dia, eu nunca mais saí da presença de Deus. Por que eu quero falando isso? Porque o louvor, ele tem poder de quebrar as cadeias que seguram vidas aí fora.
O louvor, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas estavam acorrentados, estavam presos, chicoteados, eles não tinham motivo nenhum de adorar, mas a Bíblia nos diz que um orava e o outro louvava, e enquanto um orava e o outro louvava, um reboliço aconteceu, as cadeias se abriram, as correntes caíram por terra, e aqueles presos foram libertos. Eu sei que aqueles presos não saíram, mas quando eu li essa palavra, o Senhor falou: quando acontece o louvor, eu quebro as cadeias, eu quebro as correntes, eu opero o milagre na vida daqueles que estão presos. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o que estiver acontecendo, louve ao Senhor, adore ao Senhor e profetiza durante o seu louvor. Oh Espírito Santo de Deus, e Deus, Ele tem, meus irmãos, poder para fazer o sobrenatural em nosso meio, e Ele quer fazer o sobrenatural através das nossas vidas, mas nós precisamos ter fé para isso. Como eu disse, a fé, a Bíblia nos diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte: saia daqui para acolá, e o monte obedecerá. E certa feita eu parei diante desse versículo, e eu falei: tem coisa errada. Tem coisa errada, porque quando eu li esse versículo, e eu ouvi alguns pregadores falavam de uma maneira talvez equivocada, talvez por não sentar e prestar atenção de como estava escrito. Muitos pregadores que eu já ouvi, eles pregavam assim: se estiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte. Mas irmãos, a palavra do Senhor nunca diz do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é pequeno sim, mas a palavra do Senhor não está dizendo de uma fé pequena. Se você tiver uma fé pequena vai acontecer algo. Não é isso que Deus fala. Ela fala: se tiver uma fé como um grão de mostarda. Por que eu estou falando isso? Porque em outro versículo, em Marcos capítulo de número 4, se não me falha a memória, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 30, a palavra do Senhor nos diz que o grão de mostarda, ainda que é pequeno, sendo a menor das sementes, quando plantado, ele vira maior das hortaliças. O que isso significa, pregador? Que Jesus em nenhum momento ele falou que se tiver fé pequena, o reboliço, o sobrenatural, o monte vai se mover. Ele disse que se você tiver uma fé, mesmo que pequena, mas se você plantar essa fé, ela vai crescer e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Toda semente, se for plantada, ela cresce e gera frutos. E talvez você está com uma fé pequena. Não importa, meu irmão, plante essa fé. E como que é que eu vou plantar essa fé, pregador? É começar a agir, é começar a desafiar a sua fé, é começar a colocar em ação pequenos momentos na presença do Senhor. Talvez você pensa que se você falar para aquela pessoa que está na rua que Jesus ama ela, aquela pessoa vai te ignorar. Coloque a sua fé em ação. Chega naquela pessoa e fala: Jesus te ama. Talvez essa pessoa vai parar e vai te ouvir, você vai pregar para ela e você vai ver uma vida sendo transformada. Não adianta eu ter fé que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz o sobrenatural, mas eu pegar essa fé pequena e guardar no meu bolso e ir embora, ela nunca vai passar de uma semente. Mas se nós começarmos a plantar a nossa fé, começarmos a agir de acordo, nós vamos começar a colher frutos da nossa fé. Aos irmãos que pregam, aos irmãos que almejam ser usados com dons, meus irmãos, eu tinha algo no meu coração, e até hoje o inimigo luta com isso, que é aquele momento de nós acharmos que nós precisamos estar perfeitos para ser usado. Irmãos, nós nunca seremos perfeitos, e o inimigo ele coloca isso na nossa mente para deixarmos travados diante de Deus. Nós precisamos, muitas das vezes nós oramos: Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa para curas, me usa para revelações, e às vezes Deus te entrega algo, mas você se sente pequeno demais para entregar aquilo ali, e você acaba não usando aquilo que Deus ele te entregou. Longe de mim falar para você fazer a obra de Deus relaxadamente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você talvez, Deus já tenha te entregado ferramentas, mas você não tem se sentido digno de usar, mas Deus fala: usa o pequeno, e seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Talvez você tenha orado: Senhor, me usa para curas. Às vezes você, obreiro,
tem pedido para que o Senhor te usa em curas, tem pedido para que o Senhor te use com profecias. E às vezes chega um irmão ali na porta e fala: nossa, irmão, eu estou com uma dor de cabeça. Você pega e fala assim: vem cá que eu vou te levar lá para o pastor orar por você. Não está errado, meu irmão, mas se você tem orado para a cura, use a fé que você tem, estenda as suas mãos e ore por essa pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque a cura ela não vem das suas mãos. A cura ela vem de Deus que vai te usar. Se aquela pessoa tiver fé para receber, ela vai receber a cura dela através da oração que você vai fazer. Deus ele quer usar nossas vidas, meus irmãos, para o sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele quer fazer coisas no meio da tua igreja, no meio da sua família. Ele quer fazer coisas na sua vida, mas você precisa começar a agir. 2026 não é mais um ano de ficarmos parados, somente vindo para o culto, dizendo glória a Deus, ouvindo a palavra e sairmos daqui de braços cruzados, não. 2026 é um ano de ação, é um ano de começarmos a desafiar nossas vidas, é um ano de começar a desafiar a nossa fé, é um ano de começar a pedir: Senhor, eu quero experiências sobrenaturais, usa-me, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu tenho certeza, meu irmão, que o pastor não vai ficar bravo se você tiver a ousadia de estender a mão e orar para uma pessoa que estiver lá fora. Sabe por que ele não vai ficar bravo? Porque se você começar a tiver fé e Deus começar a te usar, ele vai ter mais um obreiro capacitado para ajudar ele na obra do Senhor. Eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado de você não trazer a pessoa aqui na frente, mas você orar por ele lá fora. Não é errado, meus irmãos, se você vê que é uma coisa que você talvez não tem fé suficiente, traga sim para o obreiro do Senhor, que ele é ali, né, o seu dirigente, ele é ali aquela autoridade que Deus colocou sobre a sua igreja, mas também não menospreze a ferramenta que Deus te entregou. Pastor, Deus tem falado no meu coração muito grande, é que Deus quer levantar obreiros cheios de ousadia, para fazer coisas. A equipe que Deus vai levantar nessa igreja aqui, Deus está falando no meu coração, vai ser muito extraordinário o que Deus vai fazer. Mas precisa ter fé e ousadia, meus irmãos. Precisa parar de temer. O pastor falou ali para mim: olha, não treme não, deixa Deus te usar. É difícil não tremer, mas vai tremendo mesmo, meu irmão. É difícil não tremer, mas coloca Deus na frente. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não consigo ver alguém que não fez as coisas acontecerem. Nós vemos muitos milagres de Deus na Bíblia, mas eu creio que todos os milagres que aconteceram, as pessoas que foram ousadas foram tremendo. Moisés foi usado para abrir o mar vermelho. Irmãos, pensa comigo, você acha que o homem não foi diante daquele mar imenso, ele não foi tremendo para tocar a vara ali? Será que dentro do coração dele ele não falou: e se eu tocar e não abrir? Olha para você ver como que Moisés, ele era um homem como nós, e talvez ele teve ali um momento de medo de colocar ali, que quando foi para ele tocar na pedra, ele não tocou, ele bateu, porque ele queria ter certeza que aquela pedra ia jorrar água. Então provavelmente, irmãos, ele foi ali com medo de tocar. Será que vai acontecer? Será que não vai? Mas mesmo com medo, ele foi lá e tocou e viu o milagre de Deus acontecer. Quando Jesus chegou diante de Pedro, falou assim: Pedro, venha ver se sou eu mesmo diante daquela água. Tenho certeza, meu irmão, que nenhum homem em sã consciência ia colocar o pé sobre a água se não tivesse fé ali. Mas ele foi desafiar, ele falou: eu vou ver, eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então, meu irmão, por mais que pareça impossível, se Deus te deu a oportunidade, estenda as tuas mãos e ore. Se Deus te deu a oportunidade, dobre o seu joelho e ore. E faça como diz em Hebreus capítulo de número 11, mesmo que os seus olhos não vejam, que a sua fé tenha convicção. Oh, irmãos, a fé ela não abre espaço para dúvidas, a fé não abre espaço para ir sim, não. Quando você orar por um enfermo, quando você orar para o seu ente querido que precisa de um milagre, quando você orar pela sua enfermidade que você talvez tenha, nós vamos fazer uma oração já já. E o Senhor colocava no meu coração, Ele fez uma pergunta para mim passar para a igreja. E a pergunta é, assim como Ele fazia aqui no Mateus, como Ele fez nos tempos bíblicos, Ele sempre chegava diante das pessoas e Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele vai te fazer essa pergunta nessa noite, Ele está te fazendo. E nós vamos fazer essa oração aqui nessa noite. E você vai apresentar para o Senhor o que quer que Ele te faça. Em 2026, o que quer que Ele te faça? Eu quero ser renovado. Eu quero ser curado. Eu quero que o Senhor cure meu filho, que o Senhor traga ele para a presença do Senhor.
Eu quero que o Senhor visite o meu marido que está afastado, eu não sei. O Senhor te pergunta o que queres que eu te faça. E você vai orar nessa oração comigo agora no final. Mas irmãos, vou te dar uma dica aqui. Não ore, Senhor, se for da tua vontade, faça tal coisa. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho certeza que Deus ele quer te curar. Eu tenho certeza que Deus quer salvar o seu ente querido. Eu tenho certeza que Ele quer operar o sobrenatural. A Bíblia nos dá vários versículos que mostram que Ele veio para a terra justamente para salvar as nossas vidas, para tomar sobre Ele as enfermidades, para tomar sobre Ele todas as nossas angústias. Então nós não precisamos orar, Senhor, se for da tua vontade, porque é da vontade de Deus operar milagre na vida daquele que crê. É da vontade de Deus operar o sobrenatural na família daquele que serve ao Senhor. O Senhor não quer ver, irmãos, você ir para o céu e o seu filho para o inferno, não. Então você vai orar nessa noite, Senhor, esse ano eu quero ver o meu filho dentro da presença do Senhor. Senhor, esse ano eu quero ver o meu filho liberto das drogas. Senhor, eu quero ver esse ano a minha enfermidade que há muitos anos eu venho lutando se esvair da minha vida. Senhor, esse ano eu quero um avivamento, eu quero uma oportunidade para pregar com ousadia. Senhor, eu quero ser usado nos dons espirituais. Você vai pregar e você vai falar, Senhor, faça porque eu creio no teu poder. Irmãos, eu tenho certeza que se a partir de hoje você tirar o IC das suas orações, você vai começar a ver Deus operando através daquilo que você pedir para Ele. Mas também para você, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de enfeitar não. Você vai pedir para Deus, Deus vai te dar, mas nada vem de mão beijada. Já vou alertar, irmãos, quando nós pedimos experiências, as experiências vêm. As experiências vêm, mas ela vem sempre com um desafio. As experiências vêm, sabe como que é? Você vai pedir um exemplo. Eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero pregar e eu quero ver pessoas sendo curadas. Porque eu tenho fé para isso. Eu tenho fé, irmãos, que Deus, Ele quer usar todos os nós. Eu não consigo acreditar que Deus, Ele escolhe somente alguns para ser usado por cura, porque Deus, Ele nos deu já a autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero fé para orar. E quando eu comecei a pedir isso, o Senhor começou a colocar pessoas na minha frente, pedindo oração. Aí comecei, né, será que eu vou orar? A gente começa, né, será que... Quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a dar palavras como essa de fé, e Ele falava no meu coração, Lucas, no final do culto, coloca a igreja de pé e ora por enfermos. E eu, Senhor, e se eu orar e ninguém for curado? E se eu orar, e o Senhor falou, você não falou que tem que crer? E eu comecei a entender que o Senhor desafia a nossa fé. Sabe por que eu estou falando isso? Para que você não se engane. Porque quando chegar um momento, meus irmãos, assim como eu fui ensinado por um irmão que estava me direcionando, me ensinando, ele pegou eu e falou, Lucas, quando você pedir tal coisa para o Senhor, você vai ser desafiado com isso. E eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, e ele falou, Lucas, olha, a palavra que o Senhor te deu, Ele já falou para mim, que Ele quer fazer algo grande. E você vai ser usado hoje de uma maneira que você não foi ainda. Aí eu já fiquei nervoso, porque eu nem tinha chegado na igreja, eu não estava falando isso para mim. E ele falou assim, para você saber que vai ser Deus que vai estar na sua vida, e você não deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer, Ele me deu uma estratégia pequena, mas eu sempre ensino os irmãos, porque é algo simples, mas é interessante. Ele falou assim, olha, quando você olhar para a igreja, você vai sentir uma voz dizendo assim, se você colocar a igreja para se colocar de pé e orar por enfermos, nada vai acontecer. Você vai ouvir essa voz. Quando você ouvir essa voz, sabe o que você faz? Ele, o quê? Eu falei, o quê? Ele faz totalmente ao contrário. Aí eu, oxi, por quê? Ele falou assim, porque o único que quer impedir o poder de Deus de manifestar é o diabo. E ele vai falar tão forte na sua voz que ele vai tentar te parar. Então se o diabo quer fazer alguma coisa, é porque a vontade de Deus é totalmente ao contrário. Então se ele fala, não faz, você faz, porque é isso que Deus quer fazer. Então, irmãos, quando chegar alguém na igreja, eu falo para os obreiros, para as obreiras, para todos, quando chegar alguém e falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, e o diabo falar na sua voz, na sua cabeça, leva para o pastor, porque se você orar nada vai acontecer. Faz ao contrário, estenda as tuas mãos, deixa Deus te usar, que você vai ver o milagre acontecer.
Quando vem uma voz no seu coração e fala assim, não ora mais por esse não, porque ele já não precisa mais, ele já não tem jeito mais, faz ao contrário, intensifica a oração, intensifica o jejum, porque você vai ver o milagre de Deus acontecer, porque o único que quer ver a derrota do crente é o diabo. E é algo pequeno que o irmão me ensinou. Eu levo isso para todos os lugares que eu vou. Por quê? Porque isso me ajudou a colocar minha fé em prática. E é isso que me ajuda a cada dia a desafiar a minha fé. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a se colocar de pé. E hoje, Deus, Ele quer mudar vidas aqui a partir de hoje. Ele quer nesse começo de ano, logo em janeiro, Ele quer começar a mudar a direção de vidas aqui. Talvez você está enfermo. Talvez você precisa de um milagre de um ente querido. Eu não sei, meu irmão. Mas hoje Deus te pergunta o que queres que Ele te faça. E eu quero que você pense muito bem no que você quer que Deus faça para você nesse ano. E você vai orar pedindo isso para Deus nesse momento. Mas você não vai orar assim não. Você vai chegar igual esse centurião chegou. Falou, Senhor, sabe por quê, irmão? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu não vou, chamar que você que está enfermo vem aqui na frente. Eu não vou impor mão de ninguém. Porque isso já vai começar a orar, Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser avivado. Senhor, eu quero ser, ó Pai, direcionado pelo Espírito Santo nesse ano. Oh Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A Tua palavra, ó Pai, foi pregada nessa noite. A Tua palavra foi direcionada, ó Pai querido e Santo Espírito, e eu creio no Teu poder, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nesse momento, ó Pai, eu te peço, vai descendo sobre a Tua igreja nesse momento. Vai quebrando, ó Pai, as cadeias, ó Pai amado e Santo Espírito, espirituais. Vai quebrando os impedimentos, ó Pai amado e Santo Espírito. Tudo aquilo que impedia a Tua igreja de prosperar em fé. Tudo aquilo que impedia os Teus servos, ó Pai amado, de buscar ao Senhor com mais ousadia. Tudo aquilo que impedia os Teus servos de viver o sobrenatural, ó Pai, quebra por terra agora, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, aquilo que eles estão apresentando diante do Senhor em oração neste momento, ó Pai querido e poderoso, vai, ó Pai, operando um milagre. Toca, Espírito Santo de Deus, nos ossos. Toca, Espírito Santo de Deus, nos corações. Toca, ó Pai amado e poderoso, no sangue. Ó Espírito Santo de Deus, toda inflamação nos tendões, toda inflamação, ó Pai amado, nos nervos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando agora, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, vai arrancando toda a dor, ó Pai querido e Santo Espírito. Ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, opera milagres, ó Pai, na família dos Seus servos. Aonde estiver, ó Pai, um ente querido afastado da Tua presença, aonde estiver um ente querido preso nas drogas, aonde estiver um ente querido preso, ó Pai querido e santo, na bebida, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, que o Teu servo veja a transformação na vida dele. Que a partir de hoje, ó Pai amado, os Teus servos possam ver as mãos do Senhor se estendendo sobre a vida dele. Vai ajudando os Teus servos em fé, ó Pai. Vai ajudando os Teus servos, ó Pai querido e Santo Espírito, a orar com ousadia. Vai ajudando os Teus servos a orar, ó Pai querido e Santo Espírito, com fé para operar milagres, ó Pai amado. Vai levantando, ó Pai, uma equipe de obreiros forte neste ano, uma equipe de obreiros poderosa, ó Pai, ousada da Tua presença, que não teme, ó Pai querido e Santo Espírito, em ser ousado. Vai, ó Pai amado, poderoso Deus Santo, levantando jovens aqui, ó Pai amado, que não se prostrem diante, ó Pai amado, das afrontas, que não se prostrem diante dos pratos, ó Pai querido e poderoso. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai batizando com fogo aqueles que estão buscando a Tua presença. Vai batizando, ó Pai amado e Santo Espírito, com fogo aqueles que estão pedindo, ó Pai amado, para ser avivados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muda, ó Pai amado e poderoso Deus Santo, quadros nessa noite, ó Pai amado. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo da verdade, vai adorando, vai louvando, vai adorando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, envia o Teu anjo para jogar por terra todas as barreiras, toda falta de fé, ó Pai. Manifesta a Tua presença de maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, abra visões, usa os Teus servos, ó Pai, com profecias. Oh Papai querido, aquele que tinha dons de profecia e estava parado, ó Pai,
Abra a boca do teu profeta agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reaviva, Pai. Reaviva chamados agora, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cadeias caiam por terra. Oh, Espírito Santo de Deus, que os teus anciões tenham sonhos proféticos. Oh, que os teus jovens, ó Pai amado, sejam ousados na tua presença. Oh, Espírito Santo, que essa igreja cresça, não somente em números, mas em ousadia e poder da tua presença, ó Pai. Vai manifestando a tua graça, manifestando o teu poder. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Santo, santo, santo és tu, ó Pai querido. Oh, aleluias. Glória, 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 glórias. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, santo é o teu nome, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, sinta a presença do Espírito aí no teu lugar. Oh, aleluias. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor, aplauda ao Senhor. Oh, aleluias. Glória, 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 glórias. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluias. Irmãos, o tempo já se vai, eu não posso me estender. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falava no meu coração, para que vocês coloquem essa palavra em prática. E quando vocês saírem da sua casa, irmãos, não venham mais para a presença do Senhor sem um objetivo de adorar a Deus em primeiro lugar, e o segundo objetivo de ser renovado para fazer a obra de Deus. Deus, ele quer fazer coisas lindas em nossas vidas neste ano de 2026. Nós precisamos começar a vencer as barreiras que nos impedem. Precisamos ser ousados na presença de Deus. Você que era usado em dons espirituais, e talvez você deixou de buscar, você está passando momentos de dificuldades, você deixou de orar como você orava, Deus ainda quer te usar. Oh, Espírito Santo de Deus, o inimigo, ele tem tentado te barrar, dizendo que você está orando pouco demais e você não pode ser usado. Deus quer te usar na sua pequena força, porque não é a sua oração, não é a quantidade de oração que vai fazer o milagre acontecer, não. É a intimidade que você tem. Deus, ele vê o seu esforço. Se você tem 5 minutos no dia, ore os 5 minutos, mas ore com vontade, que é nesses 5 minutos que Deus vai fazer milagre. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós estamos esperando ser fortes para ver o poder de Deus. Se nós formos fortes demais, sabe o que vai acontecer? O ego vai tomar conta do nosso coração, e quando Deus se mover, nós vai achar que Deus está se movendo, porque nós oramos demais, e não é isso que Deus quer. Deus, ele quer a glória dele. Sabe o que ele quer? Quando ele usar nossas vidas, ele quer nós falar: Senhor, eu sou falho, mas o Senhor é misericordioso, me usou, muito obrigado por ter me usado. Então, meu irmão, não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo ache e fale no seu coração que porque você está buscando pouco, você não pode ser usado. É engano de Satanás. Vai na sua pouca força, mas também não se acomode no pouquinho. Mas se você tem uma semente de hortaliça, plante ela. Uma semente de mostarda, plante ela. Ela é pequena agora, mas ela vai crescer e frutos vão ser colhidos. O que não pode é você pegar a pequena semente e guardar no bolso e deixar que a ferramenta que Deus te deu deixe de ser usada, meus irmãos. Há muito a ser feito para a obra de Deus. Há muitas almas necessitando do povo de Deus se manifestar e se levantar para fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Saia das suas casas com o objetivo de adorar a Deus. Você que talvez é novo convertido, eu não conheço os irmãos, você que talvez está vindo agora para a igreja, você vê os irmãos adorando, você sente vontade de adorar, de sentir a presença de Deus, como eu tinha quando eu cheguei na igreja. Ou talvez você que está há muito tempo aí na casa de Deus,
E você vê acontecer ali o movimento e você não consegue sentir aquela presença. Mais uma dica que eu te dou: não espere sentir para adorar, não. Adore para sentir a presença de Deus. Mesmo sem sentir, dê glória a Deus, porque você vai começar a sentir quando você começar a louvar ao Senhor. Ah, meu irmão, eu tenho vergonha. Irmão, deixa a vergonha de lado, fecha seus olhos. O seu irmão do lado não tem nada a ver com a sua vida. Fecha os olhos que você liga com Deus lá e dá glória a Deus, que você vai ver Deus corresponder ao seu glória a Deus. Você vai começar a sentir a presença do Senhor. Aí sim você vai ver como é prazeroso chegar na casa de Deus e sentir a glória dele se manifestar em sua vida. Então não adore, não espere sentir para adorar, não. Adore para sentir a presença do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Irmão, desculpa o nervosismo, falei alguma coisa que fugiu, mas eu sabia que não receba a palavra do Senhor. Fico, mais uma vez, ao convite, foi uma honra estar com os nossos irmãos, mais uma vez, parabéns pela igreja, ficou muito bonita, da última vez que estive aqui, presente dos irmãos foi lá no tempo, fico feliz de ver a igreja do Senhor crescendo e prosperando, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha nos levar para casa em segurança, para que o Senhor possa cuidar de nós mais uma semana, para que Deus possa nos ajudar a guardar essa palavra nos nossos corações, que o inimigo é sujo, irmão, que vai tentar roubar a palavra que foi pregada hoje. Eu pede para que Deus me ajude a guardar a palavra que foi ministrada nessa noite, amém? Porém, Senhor Deus maravilhoso, Deus obrigado. Esse momento, Pai, que queremos te pedir, Pai amado, te agradecer, Pai, por esse culto, te agradecer, Pai, por estar naquela presença, Pai amado, podemos louvar, podemos agradecer a teu nome, te agradecer por cada um que veio, Pai, que viu o seu filho, adorar o Senhor nesse culto, Pai maravilhoso. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha para casa em segurança, Pai amado, que o Senhor possa abençoar a nossa vida de domingo, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, Pai, nos guardando, nos dando livramento, Pai amado, e nos trazendo para atuar, Pai, trazer mais programações, Pai. Continue operando a nossa ideia, Pai, em Deus do Espírito, nos ajudando a guardar essa palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, por Deus Santo, nos espera debaixo da tua santa e poderosa mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz, a paz.